Sim. Ok. Ok, Rose? Ok. Bom dia, né, pessoal? Eu espero que todos estejam bem, né, com suas famílias. Nós estamos aí, né, enfrentando novamente esse momento, né, meio complicado, mas, né, graças a Deus, a gente, né, todos estão vacinados e a gente espera, né, passar por isso sem grandes, né, problemas. E com essa mudança, né, de cenário, que na verdade era um cenário esperado, né, os casos de Covid crescendo após as festividades, né, as confraternizações do final de ano, mas, né, os casos em Bambuí realmente tiveram, assim, um boom, né, que foi tá meio fora, né, do que a gente esperava até então. Então, daí a necessidade da gente, né, tá novamente reunindo para a gente tomar, né, decisões acerca de quais serão, né, as ações aqui do campus, né, da gestão do campus, nesse momento, né, diante desse cenário, né, que a gente está vislumbrando. Graças a Deus, né, aqui no campus a gente está com uma situação, né, ainda tranquila, né, muita gente de férias, poucos casos, né, que a gente tem registrado aqui no campus, casos leves, né, nenhum caso grave, né, poucos funcionários estão em casa, né, tratando já em recuperação, e a gente, né, segue torcendo para que a gente, né, continue assim, né, e, né, já até conversei hoje, agora cedo, com o prefeito, né, para ver a situação, né, da cidade com relação à Secretaria de Educação. Ele me informou que até o momento, né, eles não têm a intenção de estar suspendendo, né, o início das aulas presenciais na cidade, né, que os casos, né, estão controlados, a Secretaria de Saúde está acompanhando, né, todos os casos, mas, né, continuamos, graças a Deus, sem casos graves, sem casos de internamento. Então, como esse, né, é o fórum nosso de deliberação, né, das questões, né, mais impactantes, né, nas ações aqui do campus, e como daqui, né, desse fórum saiu uma resolução para que a gente tivesse aí o início das aulas presenciais no dia 17 de janeiro, né, então, o correto é agora esse fórum, né, esse conselho está definindo, né, quais as ações, né, diante aí do ofício que a diretoria de ensino aí nos enviou, né, é uma discussão que a gente teve conjunto aqui, da diretoria de administração, né, com a diretoria de ensino, e o Rafael, embora ele esteja de férias, né, então, é um documento, né, que a diretoria de ensino está apresentando, mas, né, que já havia conversado, né, com a gente, assim, né, diante dos impactos, né, administrativos, né, da chegada dos alunos, né, em Bambuí, aqui no campus, com relação à moradia estudantil, restaurante, espaços, né, distribuição de salas de aula. Então, por esse motivo, né, a diretoria de ensino esteve conversando aqui com a gente na diretoria administrativa, e também conversando, né, com o Rafael. Daí, né, tem essa proposta que não é fechada, né, é uma proposta, né, que todos receberam, né, através do ofício, que foi enviado aí junto com a convocação, né, espero que todos tenham lido, e aí eu vou pedir a Luciana, né, que apresente, né, esse ofício aí para o conselho, para a gente estar abrindo, né, essa discussão, né, caso tenham, né, novas propostas, né, que eles se forem para isso, né, para a gente estar discutindo, né, analisando e tomando as decisões, né, mais acertadas possíveis, tá bom? Então, vou passar a palavra aí para a Luciana, para ela estar apresentando o ofício. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda. Bom dia, pessoal. Cida, pessoal, vocês me ouvem bem? Sim, Luciana.
Espero que esteja todo mundo bem, que tenha tido aí uma boa entrada de ano, né? Eu vi a Rose comentando aí no chat sobre os casos de Covid na família, espero que todos se recuperem logo. E assim, a gente entrou o ano, não sei se vocês se lembram, né? Mas na última reunião do Conselho Acadêmico, que a gente aprovou a resolução 11/2021, ainda falei que eu tinha expectativa de que 2022 ia trazer aí os seus desafios. Eu só não pensei que ia ser tão rápido, né? E começamos o ano, então, com muitos casos, né, de Covid em Bambuí, na verdade, no Brasil todo, na verdade, no mundo todo, né? Com essa nova variante, e é algo que, assim, de um jeito ou de outro, a gente já sabia que poderia acontecer, mas talvez a gente não imaginasse que ia ser uma elevação tão grande em tão poucos dias, né? Uma vez que a gente teve a vacinação e tal. Semana passada, eu confesso para vocês que foi muito angustiante, mesmo no início da semana eu ainda estava de férias e a gente vendo os números crescerem, e aí a gente conversando entre os diretores, como que vai ser, a gente sabe que também tem um alarde muito grande da imprensa, né? E a gente sabe que a situação é muito séria, mas esses dados eles vão chegando para a gente assim de uma forma bombástica. E aí, quando foi, salvo engano, na quarta-feira, que nós conversamos, sobretudo eu, Cida, Rafael, e chegamos nessa proposta que foi apresentada para vocês via ofício, né? Caso vocês queiram, eu posso estar lendo o ofício aqui novamente, mas ele é curtinho, né? Acho que todo mundo consultou, acredito que não tenha necessidade. O que nós pensamos, né, em um primeiro momento, dado o cenário? A ideia seria de estar adiando o retorno presencial em 15 dias. Por que 15 dias? Né? Tendo em vista que, considerando o ciclo da doença, considerando que em 15 dias a situação pode mudar consideravelmente, considerando que a gente já vai estar praticamente em um novo mês, porque aí já vai ser dia 31 de janeiro, já entrando então em fevereiro, de modo que as pessoas possam se reorganizar. A gente sabe que tem um impacto socioeconômico muito pesado para alguns alunos especificamente. Alguns deixaram o emprego, alguns tiveram que mudar de cidade novamente, se comprometeram com aluguel, em república, em casas particulares, enfim. Então, a gente sabe que tem esse impacto. Precisaria ter uma nova organização das pessoas, dos servidores, claro que sempre tem que ter também, mas sobretudo dos alunos, né, gente? Porque muitos, às vezes, não estão recebendo bolsa, alguns são novatos na instituição, entraram no ano de 2021 e ainda não têm vaga na moradia, enfim, N situações com as quais a gente se deparou na discussão aí do retorno presencial. Então, a gente bateu o martelo que o retorno seria no dia 17, mas a resolução já previa, né, salvo engano no artigo 8º, que a situação poderia ser revista. Então, por mais que a gente saiba que tem esse impacto na vida dos alunos, por questões de biossegurança, seria interessante estar adotando essa questão dos 15 dias, mesmo com todos os transtornos que traz, né? Então, pensamos nessa questão de adiar por 15 dias e não adiar por tempo indeterminado. É claro que passaria por uma nova avaliação. Uma possibilidade seria nós começarmos no dia 17 somente com as disciplinas que são mais práticas, que envolvem mais laboratório, mas a essa altura do campeonato, para a gente organizar um plano B em questão aí de uma semana, considerando que pode ter professores que estão com Covid, que pode ter servidores dos laboratórios que estão com Covid, ou que estão com suspeita. Então, seria interessante a gente realmente suspender tudo por 15 dias para que tenha esse retorno. E quando eu falo nessa suspensão, gente, seria dos cursos semestrais, dos cursos de graduação e dos cursos subsequentes, tendo em vista que o semestre 2021/2, o segundo semestre letivo de 2021, ele encerra somente em abril, tá? Então, nós temos aí ainda em torno de 3 meses de atividades letivas, né, de dias letivos. Então, por isso, essa questão de nós tentarmos esse adiamento em 15 dias, não perdendo toda aquela discussão que a gente fez sobre o retorno presencial, que tem a ver com esse impacto socioeconômico, que tem a ver com a própria motivação de toda a comunidade acadêmica,
houve toda uma dificuldade para a gente se adaptar ao ENP, ao trabalho remoto, e a gente entende que também tem toda uma dificuldade de praticamente 2 anos depois adaptar novamente ao presencial, adaptar novamente ao trabalho presencial. Então, todo esse impacto que vem sendo trabalhado há meses, a ideia não é a gente perder tudo isso, mas simplesmente a gente, por segurança, segurar por 15 dias e tentar essa nova avaliação para a gente estar começando tudo no dia 31 de janeiro. Quanto aos cursos integrados, vocês devem se lembrar que já tinha tido a discussão de os terceiros anos finalizarem o ano letivo na modalidade ENP, tendo em vista que o ano letivo dos integrados ele finaliza na penúltima semana de fevereiro. Tem esse delay, né, nos calendários, porque o integrado ele tem a questão de alguns, né, estarem concluindo o terceiro ano e estarem ingressando aí no ensino superior na nossa própria instituição, mas também em outras. Então, de modo que a gente não tenha um impacto tão negativo no calendário deles, a gente correu, né, e eles não tiveram um período de primavera lá no finalzinho de 2020, então o calendário deles está um pouquinho mais adiantado. Então, os terceiros anos, de fato, terminariam a ENP, como já estava definido, e a gente colocaria também para primeiro e segundo ano também terminarem a ENP, porque eles têm 4 semanas letivas, contando a partir do dia 17, então não teria um impacto tão grande de mudança. A gente gostaria muito que esses alunos já estivessem na escola, já tivessem essa retomada do vínculo, como foi muito discutido aqui na última reunião, mas por essa questão de biossegurança, seria interessante a gente já bater o martelo que o integrado termine o ano letivo assim, no ENP, e a nova turma, o novo ano letivo, que começa em meados de março, que aí, com fé em Deus, né, que seja tudo presencial. É isso, gente, são muitas informações, né, mas essa é a nossa ideia inicial. E aí, caso o Conselho delibere de fato por esse adiamento de 15 dias, a ideia seria que no dia 24 de janeiro, daqui 15 dias, né, contando de hoje, mais 15 dias, a gente faça uma nova avaliação para confirmar que a gente pode, de fato, estar voltando presencial no dia 31 de janeiro ou não. A gente espera que sim, a gente espera aí que o cenário fique mais, digamos, controlado, né, que o sistema de saúde esteja mais administrando, né, da melhor forma, digamos assim, os casos que vão chegando. Então, o cenário da pandemia, vocês, né, acho que todo mundo sabe, nesses 2 anos aí, ele é muito dinâmico, então ele muda muito. Do mesmo modo que na última semana a gente teve um aumento substancial de casos, pode ser que nos próximos 15 dias a gente tenha talvez uma diminuição, talvez uma estabilidade, enfim, quem ainda não tomou segunda dose, que tome, a gente também já está chegando próximo aí da nossa dose de reforço, e é basicamente isso, pessoal. É uma decisão muito difícil, a gente entende que se a gente mantém o retorno presencial no dia 17, a gente pode estar contribuindo para sobrecarregar o sistema de saúde de Bambuí, tendo em vista que muitos dos nossos alunos são de fora, né? Eu não estou falando dos servidores, eu estou falando especificamente dos alunos, né? Claro que tem o impacto dos servidores também, mas pensando especificamente nos alunos. Então, se a gente tomar a decisão de manter, pode ser que a gente contribua negativamente para a situação da pandemia em Bambuí. A gente tem essa peculiaridade da nossa instituição ter alunos de mais de 200 municípios diferentes. Talvez, se a gente fosse de um outro município, em que a maioria dos alunos são do próprio município, talvez a gente não precisaria estar tendo essa discussão. Mas a gente tem essa peculiaridade, é importante a gente lembrar que a gente tem a moradia estudantil, que está aí para retornar também com a retomada das aulas, então é uma decisão muito importante, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem ciência de que, decidindo por adiar por 15 dias, tem também esse impacto socioeconômico para uma parcela aí significativa de alunos que precisou estar assumindo compromissos financeiros nessa retomada para Bambuí também. Então, talvez aí já tenha pago aluguel, deixado trabalho e tal, mas acho que vida, né, gente, em primeiro lugar. Então, independente da decisão que a gente tomar, a gente tem ciência, a diretoria de ensino tem ciência de que é uma decisão difícil, tá? Bom, falei bastante, né? Acho que é isso, e caso vocês tenham alguma dúvida sobre o ofício
ou outras questões aí, acho que a gente pode ir dialogando, né, Cida? Agora, né, você está vendo para agravar um pouco a situação, né, é a questão das chuvas, né? Então, o governo do estado está pedindo, né, para as pessoas evitarem de viajar nas estradas de Minas, né, com muitas rodovias interditadas, muitas quedas, né, de barreiras, pontes. Então, realmente tudo está contribuindo para que a gente realmente dê mais esse tempinho, né? Além da gripe, né, que também tem avançado, que, né, tem lotado né, os postos de saúde, né, o hospital, a procura, né, graças a Deus, não internamento, mas a procura, né, está muito grande. Então, eu acho que, como você disse, a gente pensando na questão, né, da saúde, que é o principal nesse momento, e se a gente tem alternativa de manter, né, as turmas na modalidade NP, né, a gente sabe que não é de forma alguma o ideal, né, o que atende, o aprendizado, né, não é o mesmo, mas é o que a gente tem, né, para ofertar no momento. Eu acho que é prudência da gente, né, nesse momento, estar fazendo esse adiamento. O Jefferson levantou a mão, né, deixa o Jefferson aí colocar, né, o posicionamento em relação, né, ao corpo discente. Vamos ouvir o Jefferson aí. Depois o... Estão dando para me escutar? Eu acredito que todos os membros desse conselho viram que o DCE chegou a fazer uma consulta aos estudantes para que não somente eu, enquanto conselheiro, mas também enquanto presidente do DCE, pudéssemos tomar uma decisão que representasse, no mínimo, a maioria dos estudantes. Porque a gente representa, eu, como a Maria Gabriela, a gente representa todos os estudantes aqui nesse conselho. E, às vezes, eu e ela temos posições que são contrárias a que a maioria dos estudantes estão pensando sobre essa situação. E aí, a gente fez um levantamento a respeito do número de pessoas que tivemos a resposta. Foi o número de 505 estudantes, dos mais diversos cursos da nossa instituição, desde os bacharelados, as licenciaturas e os cursos técnicos integrados e subsequentes. E dentro dessas respostas, a gente perguntou a respeito da situação vacinal, para que a gente pudesse saber como que anda essa situação dos nossos estudantes, em que ponto que está. A gente teve, na primeira dose, um valor de 18 estudantes, equivalente a 3,6% dos estudantes que tomaram apenas a primeira dose, acredito que seja o público do curso técnico. Um número de 89,9%, que é equivalente a 454 dos estudantes que responderam já com a segunda dose, e 6,1%, já sendo o valor de 31 estudantes, já com a terceira dose. E tivemos também algumas pessoas que não tomaram nenhuma dose. E aí a gente perguntou a respeito se essas pessoas, os estudantes, seriam a favor do retorno presencial agora em 17 de janeiro, mesmo sabendo que não é uma situação segura e tudo mais, a gente precisava escutar os estudantes, né? Então, a gente teve 50,5%, um equivalente a 255 votos, contrários a este retorno. E 49,5%, 250 votos, a favor desse retorno. Então, a gente percebe que há um grande número de estudantes que ainda querem esse retorno presencial. Acredito que já sejam os estudantes que já fizeram compromissos, assim como a Luciana citou anteriormente, são esses estudantes que já fizeram o aluguel das casas, largaram os seus serviços para estarem de volta a Bambuí. E aí a gente chegou a colocar dois tipos de perguntas que acredito que seja voltado para a próxima reunião, mas já pensando em também deixar esse conselho ciente, eu apresento os dados,
que é referente às disciplinas práticas serem ofertadas de forma presencial em nosso campus. A gente colocou como 17/1, por ser uma data que estava prevista em nosso calendário, mas acredito que com a decisão desse conselho, em caso seja de suspender por 15 dias, esse valor também seja considerado. Tivemos 46,3% dos estudantes contrários à manutenção das aulas práticas em nosso campus, apenas as aulas que possuem carga horária prática. E 53,7%, que é equivalente a 271 estudantes, como aulas práticas presenciais em nosso campus, sendo mantidas até o final do semestre. E a gente perguntando a respeito do ensino híbrido, que seria todas as disciplinas ofertadas num formato híbrido, em que fossem ofertadas aulas presenciais e também a manutenção do AVA, do ensino não presencial. E aí tivemos também um retorno muito próximo, o pessoal anda muito dividido, em que tivemos 240 pessoas, ou seja, 47,5% contrário à manutenção do formato híbrido e 52,5%, que seria 265 votos, favoráveis a essa manutenção do ensino híbrido. E aí, enquanto membro do DCE, a gente chegou a pensar também em que seria o ideal a suspensão apenas por 15 dias, e não mais. Porque o que acontece? A gente fez... eu até peço desculpas aos demais conselheiros, mas é um certo cansaço, nosso enquanto estudante, um certo frustramento diante de alguns professores em que não estão tendo... A gente não tem tido um bom retorno de alguns professores com esse ensino não presencial. E fica um pouco cansativo para nós, enquanto estudantes, representantes do corpo docente, ficar chegando até a diretoria de ensino e reclamar: tal professor não está dando uma aula digna na modalidade. Porque a gente sabe que o professor ele não foi preparado para um curso totalmente remoto. Os professores hoje do nosso campus, poucos são aqueles que estão capacitados e que fizeram uma capacitação para que fossem ofertadas disciplinas EAD, coisa que não acontece no ensino privado, em que a gente tem professores que fazem os cursos presenciais e também os cursos não presenciais. Então, a gente vê que tem uma grande dificuldade por parte dos professores em ter a manutenção de um ensino de qualidade. E isso prejudica a nossa formação enquanto estudante e também a formação nossa profissional. Acredito que seja até uma questão muito de poucos professores. Eu, particularmente, tenho 2 professores que eu sei que têm maior dificuldade e que não julgo eles por essa dificuldade, e são professores que teríamos aulas práticas deles e que foi totalmente online. E isso acabou prejudicando. Até brinco com meus pais que eu nem sei mexer no microscópio. Eles falam lá, isso daqui é 100, 200, eu não sei como que funciona. Então, assim, será que a hora que eu chegar lá na frente, e pensando também nos alunos que já estão mais próximos a formar e que fizeram matrícula nas disciplinas que seriam teoricamente fornecidas agora de forma presencial, eu estou fazendo uma disciplina de Química de Alimentos, em que as práticas vão ser ofertadas agora a partir do dia 17, seriam ofertadas. Então, será que eu, enquanto estudante, enquanto profissional, eu não seria prejudicado pela suspensão, o prolongamento maior dessas atividades, tendo em vista em que o nosso estado e também o município, até no momento, não suspenderam essas atividades. Mas acredito, bem como pela preservação da vida, e assim como a Cida comentou, as estradas aqui ao entorno de Bambuí estão parcialmente interditadas, há um grande risco até quinta-feira.
Então, acredito que seja também uma boa segurança para nós, enquanto estudantes, vocês, enquanto docentes e técnicos administrativos. Mas, reforço que nós, enquanto DCE, somos a favor dessa paralisação por 15 dias, porém, não mais do que esse prazo, pensando na qualidade do ensino ofertado aos nossos estudantes. O Cida, posso comentar a fala do Jefferson? Pode comentar depois, João, né? Levantou as mãos aí, né? O João quer falar primeiro, é dentro mais ou menos da linha do Jefferson, João. Eu gostaria de deixar a Luciana responder, porque como o Jefferson falou agora, fica mais fresco o pensamento, senão fica misturando as ideias. Agradeço, viu, Cida, pela consulta. Obrigada, João. Aliás, até parabenizar o Jefferson, que fez aniversário ontem, né, Jefferson? Tudo de bom aí para você, saúde, felicidades. O Eduardo também fez anteontem. Gala, já começamos o ano aí com o pessoal animado. Parabéns, gente. Bom, eu queria comentar a fala do Jefferson, assim, eu acho que as considerações, né, que o DCE, que o Jefferson, enfim, os representantes discentes vêm trazendo desde o início da pandemia, dessa discussão sobre o ensino, sempre são muito pertinentes e muito amadurecidas, né? Parabenizo vocês pelo levantamento que vocês fizeram, acho que foi uma estratégia muito boa para a gente ter esse panorama geral. E caiu bem no que eu desconfiava, né? A gente tem um público aí muito dividido. Eu acho que tem muito a ver também com o perfil dos cursos. Então, os cursos que são mais aí de agrárias, né? Tão ansiosíssimos, além como é que eu posso dizer? Além da média, né? Para esse retorno presencial. E eu entendo, eu também teria essa mesma ansiedade, tal como estou tendo como professora também. Mas a gente tem essa questão de saúde em primeiro lugar. Mas o que eu queria comentar, assim, mais especificamente, é sobre a questão dos professores. Eu concordo que tem professores que têm mais dificuldade no ENP do que no presencial, mas a gente não pode perder de vista de que mesmo no presencial a gente sempre tem questões, problemas mesmo, né? Pedagógicos, didáticos com professores. Então, não significa também que o ensino presencial ele é perfeito, ou que ele é 100% efetivo, né? Eu sei que não é isso que você disse, mas eu gostaria de ponderar sobre isso. E reiterar que, assim, a diretoria de ensino está à disposição, não é claro que é cansativo, às vezes a gente tem que reunir com o professor 2, 3, 4 vezes, por conta de uma demanda pedagógica, às vezes é com uma turma especificamente, mas a gente está à disposição, é o nosso trabalho. Então, eu sei que é cansativo para vocês também, mas em momento algum, quando tem alguma questão com o professor, com alguma disciplina, vocês podem e devem estar passando para a diretoria de ensino para que a gente possa tentar mediar o processo, tentar auxiliar o professor em alguma capacitação, alguma orientação pedagógica necessária, às vezes é uma orientação mais psicológica, e aí a gente conta sempre com o apoio também da CGP no processo. Então, faz parte, são, digamos assim, ossos do ofício, né? Isso acontece no presencial, acontece no ENP também. A gente sabe desse impacto do ensino remoto na educação, mas é na educação mundial. Infelizmente, não é só no campus Bambuí, é no mundo inteiro, nos vários níveis, nas várias instâncias educacionais. A gente sabe que a gente vai pagar essa conta por alguns anos, né? E assim, a gente já previa, né? Desde o começo do ENP, a gente tem essa discussão no prelo, não avançada, mas no prelo, com os coordenadores, de que a gente vai precisar promover alguns cursos, algumas formações complementares àqueles alunos que quiserem, né? Porque tendo em vista que você cumpriu os créditos da disciplina, por exemplo, de Química 2, né? Mas se você quer ter uma complementação, então a gente já prevê de assegurar esse direito para quem quiser. Ainda não sei o formato, ainda não sei como vai ser, mas tem a questão do passo primeiro para o retorno presencial. E minha expectativa pessoal mesmo é de que a gente não adie por mais de 15 dias, que realmente a gente tenha aí, eu acho que é digerir meio que o cenário,
ter esperança de que ele possa mudar, estabilizar, diminuir o número de casos, mas que realmente a gente não precise estar adiando novamente, porque eu acredito que dificilmente a gente vai passar por uma situação extrema de lockdown, de algo do tipo, então realmente é urgente que o ensino retome, tá? Era isso, só algumas considerações mesmo. João, por favor. O Jefferson bateu alguma coisa que a Luciana disse? Ok, Jefferson? Ok, pode prosseguir a reunião. João, por favor. Muito obrigado pela fala. E aqui eu gostaria de parabenizar, basicamente, a diretoria de ensino referente a essa posição. Porque é algo que, assim, penso eu, que era previsível, né? De acontecer esse boom de casos. Que, infelizmente, nessa pandemia, igual uma coisa que eu observo, quem sai à noite já sai até sem máscara, basicamente. Talvez ele chegue no ambiente, assim, com máscara, né? Mas, assim, não deve passar nem 5 minutos. É o ponto dele sair do carro, chegar na mesa e tirar, para começar a beber, comer, e assim, consecutivamente. Então, assim como foi relatado aqui, um pouco antes dessa reunião e durante a reunião, conheço vários casos, assim, de pessoas que nunca tinham pegado, agora pegou, porque ela se, eu posso dizer, ela se reteve, né, não quis sair de casa antes, né, mas nesse Réveillon, nesse Natal, viu a oportunidade de se encontrar com todo mundo já vacinado, que a chance de transmissão é menor. Ela existe, mas só que é menor. Então, essa posição, acho, da diretora de ensino vai ser muito boa para repensar esses casos. Porque, como a Luciana disse, a gente tem um caso que a gente não sabe qual vai ser o comportamento desse início de ano. Se vai ser um crescimento que vai manter ou passa pouco tempo e pode cair. Porque pode ser um boom, simplesmente, de final de ano. E 2, 3 semanas, assim, né, considerando o início do ano, já vai ser o suficiente para analisar isso. Então, gostaria de parabenizar essa posição, o qual estou demonstrando meu apoio aqui. Sobre o Jeff, a fala do Jefferson, eu gostaria de parabenizar também a pesquisa que ele fez, que é muito bom ter essa noção. 500 estudantes, assim, na instituição, é mais ou menos quase um terço, porque a gente tinha até 2020 1.740 alunos, né, de acordo com um estudo da CPA. Então, acho que é um resultado muito expressivo, muito bom para a gente tirar algum parâmetro, nós, professores, a diretoria de ensino. Então, gostaria de parabenizar essa posição. E também, só pegando a fala da Cida, é muito importante a gente tomar cuidado nessa volta agora, na semana que vem, por exemplo, nesse caso tivesse, por causa das chuvas, porque, não sei se vocês viram, eu mandei um mapa ali, são vários caminhos que estão interditados por causa dessas chuvas, deslizamentos, até trincamento de rodovia. Por exemplo, a 262 não está transitável. Por exemplo, Divinópolis, a Itaúna, né, que é próximo daqui, também não estava transitável há pouco tempo. E essa chuva, apesar dela amansar em algumas vezes, ela não para de cair. Então, fica difícil saber quais trajetos são seguros, né? Tem um colega meu que precisa para Belo Horizonte, a partir de Barbacena, ele está montando várias estratégias, assim, com pelo menos um conhecido meu, que é policial rodoviário, falando, ó, melhor você ficar em casa do que você tentar se arriscar ir nesse caminho. Então, eu acho muito interessante fazer essas ponderações, né? Porque é um começo bem atípico, né? Excesso de chuva e o crescimento de casos. Então, eu acho bem sábio manter essa espera. Mas, se tudo der certo, vamos torcer para que nesse início de ano, assim, depois desses 15 dias, depois voltar tranquilamente, porque os alunos estão interessados nessa volta, né? Então é bom a gente enfatizar e apoiar essa volta o quanto mais cedo puder. E também eu gostaria de saber, aproveitar que o Glauco tá aqui, como vai ser essa posição das disciplinas que tem práticas, né? Porque a minha disciplina é muito teórica, então manter não presencial, para mim, é quase indiferente. Mas como que as disciplinas práticas vão ser afetadas com isso? Isso é uma curiosidade que eu tenho nessa volta às aulas, porque eu não sei se tem como, por exemplo, passar essas 2 primeiras semanas só teoria para depois aplicar a prática. Tudo bem? Então, só isso que eu gostaria de ponderar e parabenizar a ação de todos que até agora manifestaram. Muito obrigado pela fala.
Obrigada, João. Né? O Glauco já tinha levantado a mão aí, né? Então vamos deixar o Glauco responder aí, João, e fazer as suas considerações. Bom dia, pessoal. Estão me escutando? Todos me escutando, beleza? Bom dia a todo mundo. Cida, valeu. Zé tá morrendo de saudade de mim já, né? Com certeza. Pessoal, eu queria primeiro comentar assim, uma questão da fala aí do Jefferson, né? Ô Jefferson, professores, minha esposa é professora particular aqui, foi ao contrário, viu, amigo? Nós, aqui no FMG, tivemos a oportunidade, todos tiveram a oportunidade de fazer um treinamento. Né? Quem pode contar nos dedos quem não fez esse treinamento. Minha esposa, não. Minha esposa, ela acordou de manhã e virou, teve que entrar no ensino não presencial. Então, assim, às vezes, igual a senhora falou, para o professor que dá problema, às vezes, no presencial, vai dar problema também aqui, no INP. Então, cara, essa regra não existe, né? Vocês estão, às vezes, pensando que na particular está melhor, cara, acho que está longe de ser melhor, né? Esse formato nosso foi apresentado para a diretoria de ensino, né? Ser bem atuante, ser, né, NP, deixar gravado, não ser aulas sempre síncronas, isso aí foi um diferencial, assim, de longe do que a gente ficar 2h30 em frente ao computador, obrigados a ficar 2h30 em frente ao computador, e vai vir uma aula depois de 2h30, cara. Quem consegue? Impossível, impossível. Então, realmente, assim, isso aí, né, não aconteceu, não. O professor que não adaptou, né, enfim, né, já não ia adaptar mesmo. Bom, queria também falar sobre a questão, né, dessa proposição, essa proposta, né, de diretoria de ensino. Lu, como sempre, né, inteligência e parcimônia, né? Inteligência e parcimônia, sempre, né, em primeiro lugar. Eu acho, gente, o seguinte, voltar no híbrido, não, se for parar, é parar tudo mesmo, né? Porque os casos não poderia voltar. Minha esposa está com Covid aqui, positivo aqui na minha casa. Então, ela está isolada ali, eu estou meio isoladão aqui. Então, assim, isso aí vai ser para todo mundo, né? Eu acho que tem várias e várias, como acho que quem citou mais cedo aí, eu não peguei quem foi, mas citaram mais cedo também, acho que foi a Rose, né? Foi. Citou que também está com muitos casos. Então, gente, assim, não é a hora realmente muito inteligente a gente não voltar agora. E assim, vai voltar, mas várias pessoas não vão poder voltar, os técnicos não vão poder voltar, as aulas não irão acontecer da maneira que deveriam acontecer. Então, eu acho que 15 dias é o tempo ideal. Mas aí, Jefferson, tem que avaliar de novo, amigo. Não adianta, cara. Vamos ter que voltar. Calma. Vamos analisar de novo, porque se tiver explodido de novo, gente, como é que nós vamos voltar? Né? O Bambuí não vai aguentar. Mas o município nunca parou. É porque não tem ninguém de cidade nenhuma, todo mundo é de Bambuí. Então, não está ninguém vindo de fora para o prefeito. Realmente, não tem muito motivo para mandar parar, porque não tem gente transitando para lá e para cá. Agora, nós, né, gente, vamos pensar, são 2.500 pessoas que vão estar aí reunidas, né? Uma manhã, uma tarde, uma noite. Quer dizer, é muita coisa, né, gente? É muita gente. E, assim, vai dar problema? Eu acho que vai, né? De todo jeito, né, Lu? Assim, o risco é iminente. Vai ter casos, vai ter moradia, às vezes vai ter que fechar, sei lá, o restaurante às vezes vai dar problema. E é isso aí, nós já estamos cientes que isso vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas vamos fazer esse retorno, né? Acho que de uma maneira assim bem clara e consciente dos riscos que nós estamos correndo. O risco agora, na minha opinião, né, independente das estradas, né, enfim, é altíssimo. É altíssimo. O risco é alto. Mas ninguém vai morrer. Tudo bem, né? Graças a Deus os casos não estão sendo graves, mas a pessoa vai ficar doente, a pessoa é uma gripe forte, né? É uma tosse cabulosa que não passa. Então, vamos ter essa consciência, né? Eu acho que é muito claro isso, e essa reavaliação também é muito importante. Daqui a 15 dias a gente poder reavaliar e falar, e aí, galera, vamos voltar mesmo? Vamos correr o risco, vai ter problema, mas vamos embora.
né? Eu acho que essa é a melhor posição mesmo que a gente tem que tomar, tá? Obrigado pela fala e abraço a todos aí. Obrigada, Glauco. Gabriela, parece que levantou a mão, Gabriela. Bom dia, pessoal. Bom, antes, né, da minha opinião geral sobre o retorno, só falar um pouco da pós-graduação, que está de férias, tá? Então, ela não vai entrar nessa discussão, porque o mestrado está em período de férias e as 3 novas pós-graduações só começam em maio, que é junto com o primeiro semestre de 2022, né? Então, uma pós-graduação não vai precisar dessa discussão. Um outro caso é de acordo com o adiamento, e a gente pode aproveitar, né, esses 20 dias que a gente tem e fazer uma campanha grande, pessoal, de conscientização do uso de máscara correto, não a de pano, a máscara cirúrgica, não adianta, e uso do álcool gel. Então, a gente precisa ter esse tempo para fazer isso. Eu falo por experiência própria, que eu estou com Covid. E eu falar para vocês, é leve para você não ficar internado. Mas não tinha condições de dar aula, não tinha condições de tosse enjoada, muita coriza, eu já tive febre alta. Então, assim, a gente tem que se cuidar, né? Se for retornar daqui, né, no final do dia 31 de janeiro, vai ter que ter uma conscientização muito grande dos alunos e dos servidores, né? Os professores, por exemplo, a cobrar o uso correto da máscara, de jeito nenhum deixar os alunos ficarem sem máscara durante fora, né? E nem que seja dentro da sala de aula, ou tá ali batendo papo. Então a gente vai ter que ter um controle muito forte, porque a taxa de transmissão está muito alta, né? A Ômicron veio aí e transmite cada uma pessoa pode transmitir até 10 pessoas, né? Então a taxa de transmissão é altíssima. Então a gente tem que se cuidar e talvez aproveite esses 20 dias para fazer uma campanha de conscientização mais forte. Sei que, como os casos foram diminuindo, as pessoas tiveram a tendência a relaxar um pouco, né? Então, não fazia a troca da máscara tão corretamente, né? Diminuiu o uso do álcool gel, começou a encontrar mais pessoas. Então, a gente precisa retornar com essa campanha de que tem que se cuidar bastante, porque senão não retorna. E se um aluno tiver numa sala contaminado pela essa Ômicron, vai contaminar todo mundo. Infelizmente, porque a gente viu na prática aqui, não fizemos nada demais, nada de excesso, mas só de estar numa cidade maior, né? Eu não estava aqui, eu estava em Santos, talvez um supermercado com uma pessoa contaminada, eu fui contaminado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse retorno aí, e lembrar que é leve, mas tomar cuidado com esse é leve, tá? Não ser internado, tá? Mas é chato. Eu estou aqui de saco cheio já tem uns dias que eu estou de sintoma, e a gente tem que lembrar que não é uma resfriadinho, não, tá? É uma gripe forte. Então, para a gente se cuidar aí, aproveitar esses 20 dias aí para fazer essa conscientização. Mas estou de acordo com o loteamento, é claro, tá? Bem, gente, ó, Gabriel, se cuida, né, gente, eu não sabia, né, o Gabriel, a Paula, né, a esposa dele já estava, né, com o Covid, e eu não sabia que o Gabriel já tinha também aí, né, contaminado, mas melhoras para você, né, e a gente está ouvindo, né, isso que o Gabriel está falando, é um relato, né, igual a Aldinha ali na extensão também, está com a família toda, né, o Arnaldo, a Lourdinha, e os relatos são os mesmos, né? Não está precisando, graças a Deus, né? E vamos deixar claro que é por causa da vacina, né? Não está tendo, né, internação, mas os sintomas, né, são, né, relacionados a uma gripe bem pesada, bem forte mesmo, muita dor no corpo, muito cansaço, né? A tosse, a febre. Então, realmente o momento é de cautela, de muita campanha mesmo, de conscientização do uso da máscara, do distanciamento social o mais possível, para a gente não deixar que esse vírus dissemine aí de forma descontrolada, né?
A gente hoje está com muito mais casos em pouco tempo, né, com funcionários da escola, do que lá no boom da Covid, né? Nós não tivemos lá de março de 2020 até agora, né, até o final do ano, nós não tivemos um número tão grande de funcionários, né, com a Covid, como está tendo agora, nesse início de ano, né? Mas isso, de fato, se deu ao fato de que as pessoas realmente respiraram, quiseram respirar, né, sem o uso da máscara, tiveram mais tranquilidade, né, nas reuniões, nas viagens, na confraternização, né, envolvendo, né, devido, né, ao fato de já estarem vacinados, né, mas a gente sabe que o vírus está aí, né, e que sequelas podem ficar, né, então a gente, sim, não quer imaginar realmente a gente colocar, por exemplo, vamos retornar às aulas, a gente precisa abrir a moradia estudantil, né? E aí a gente já fica imaginando a moradia toda com o Covid, né? Com todos esses sintomas aí pesados, né? A sala de aula toda. Se infecta o aluno, infecta o professor, infecta o técnico que está ali, o funcionário terceirizado que está realizando a limpeza, e vira uma cadeia, né, de pessoas doentes aqui na cidade, né, sendo, né, os estudantes todos de fora realmente. Mas eu quero parabenizar o Jefferson, né, que fez a pesquisa também, muito importante. O João destacou aí que o pessoal respondeu mais a essa pesquisa do que, né, a pesquisa da CPA. É importante, João, então, talvez você usar o DCE para ajudar, né, a CPA usar o DCE aí, né, para ajudar, né, nas próximas pesquisas da CPA, né, talvez a gente tenha aí um resultado mais positivo, então, de participação dos alunos, né? De repente, aluno falando com aluno, né? É diferente, né? A forma de colocar e a forma como que o aluno vê, né? A importância das pesquisas. A gente vê quando que é de interesse maior deles, eles realmente participam, né? Mas foi muito boa a pesquisa, muito bom o resultado, né? O Jefferson está de parabéns aí todo o DCE aí que envolveu nesse trabalho. Realmente está dividido, mas é bom a gente saber qual aluno quer voltar, né? Que a gente tem cerca de 50% dos alunos que querem retornar às aulas, né? Isso é uma preocupação muito grande nossa, e eu, de fato, não esperava um resultado assim tão positivo, né? Dessa forma. Mas eu acho que é de comum, né, acordo, vou colocar em votação aqui, né, a questão das aulas práticas, como o Grau colocou, eu acho que vem no pacote, assim como, né, a pesquisa, os projetos de pesquisa, né, o Eduardo não falou nada ainda sobre a questão, né, da extensão, mas eu acho que são áreas, né, correlatas, mas que uma, né, pode andar independente da outra, né, mas o momento realmente, né, é de cautela, né, a gente não teria realmente problema se nossos alunos fossem todos da cidade, né, estivessem todos com as suas famílias aqui, né, nós tivéssemos os alunos com problemas, mas sendo cuidados por seus familiares. Então, quando a gente traz o aluno para cá, a gente meio que assume um pouco a responsabilidade de estar acompanhando, né, de estar cuidando, de certa forma, do aluno que está longe da família, né, que está aqui. Então, o complicador do campus é esse, né, mas a gente espera que nesses 15 dias, né, a gente torce para que realmente essa curva, né, abaixe, decline, né, e não continue subindo, né, e vamos realmente fazer essa campanha aí do uso, né, da máscara, como o Gabriel disse, dos cuidados que todos devem continuar mantendo, né, porque eu penso que depois a gente vai ter que conviver com esse fantasma desse vírus, né, por aí, porque ele não vai acabar agora, esse ano ele não vai ter fim ainda, não vai evaporar, né, do ar, infelizmente, e a gente vai ter que, talvez, né, aprender a conviver, né, com todos os cuidados, a conviver com o vírus, né. Bem, eu acho que não tem mais ninguém, o Glauco está com a mão aí, mas eu acho que é porque não levantou. Você quer falar mais alguma coisa, Glauco? Gabriel? O Eduardo levantou a mão, que não tinha falado nada ainda, e a Rose, né, assuntos institucionais aí. Vamos, Eduardo, por favor, pode falar.
pessoal, bom dia. Eu só não vou ligar a câmera aqui, que minha internet está bem instável, tá? Mas, na verdade, assim, em relação à doença, enfim, nem vou entrar muito nesse assunto, gostaria mais de só relatar a extensão, né, o caso da extensão. Hoje, na Direc, nós estamos com 3 servidores, né, que testaram positivo para a Covid. Então, nós estamos tentando manter aí o setor, né, minimamente aberto, né, nos horários estabelecidos, né, de funcionamento do campus mesmo, desde o dia 3, mas nós já estamos com esse problema, né, e exatamente por isso, né, final de ano, enfim, tudo que já foi falado. Mas, independente disso, eu acho que para a extensão, caso seja aprovado o adiamento das aulas, não há nenhum problema maior, porque o nosso último edital, ele já foi previsto a realização dos projetos de maneira não presencial, né? E esse edital agora vigente, o nosso último edital, ele termina agora no final de fevereiro, né? Com o último pagamento de bolsa no início de março. E o próximo edital que a gente vai lançar é somente para início em abril, né? Então, entendo que não vai haver nenhum problema caso essa seja a decisão do Conselho, né? Claro que nos dá uma certa angústia, mas não é essa decisão, e sim todo o contexto, né? Eu sempre gosto de falar que é muito difícil fazer extensão à distância, né? Se a extensão ela já prevê aí a relação próxima com a comunidade, o contato direto, enfim. Claro que também isso ensina a pesquisa, né? Mas falando especificamente da extensão, tá? Então, assim como o Gabriel ressaltou, né? O Glauco também aí, que está com a Covid em família, que não poderia atuar, nós na Direc também estamos com esse problema, apesar de estar conseguindo manter o setor aberto sem esses servidores. Enfim, os servidores eles estão bem, graças a Deus, estão trabalhando de forma remota mesmo em casa, né? Continuam desenvolvendo as suas funções por caso de sintomas mais leves, no caso deles, né, nem o que o Gabriel falou, eles estão com sintomas mais leves mesmo, e se dispuseram a estar trabalhando, tá? Então, enfim, acho que é isso, era só para relatar que para nós não haverá grandes alterações, e que a gente espera que, pelo menos a partir do nosso próximo edital, a gente consiga de fato fazer essa extensão presencial, que eu acho que todo mundo espera, né? Mas é isso, um abraço para todo mundo e se cuidem aí. Obrigada, Eduardo. Gabriel, você quer falar mais alguma coisa? Porque você esqueceu de baixar a mão. Vou falar rapidinho, Cida, só sobre os projetos de pesquisa. Como nós vamos adiar o início das aulas, provavelmente, mas solicitar que permita ainda o acesso daqueles professores e estudantes que estão fazendo pesquisa, porque alguns projetos são contínuos, né? Então, a gente consegue parar, né? Vai continuar em NP, mas fazer a pesquisa em NP, algumas pesquisas não são possíveis. Então, a coleta de dados está de maneira contínua ali, então, só, né, solicitar para esse conselho para que os projetos de pesquisa, talvez a extensão também, mas a extensão não está ocorrendo muito de forma presencial, que esses projetos pontuais que já estão ocorrendo, que eles possam continuar sendo feitos dentro da escola, com todos os cuidados, que já tinham feito, né? Mesmo antes do retorno, já tinha professores e alunos fazendo esses projetos de pesquisa na escola, né? Só para deixar esse detalhe aí para que esses projetos não parem, tá? Certinho, Gabriel, né? Só para esclarecer, né, gente, as atividades administrativas, né, permanecem, né, acontecendo normalmente, então, o fluxo de entrada, né, no campus, né, continua aberto, né, a gente está fazendo as medições de temperatura, sabemos que tem muitos casos assintomáticos e que nem sempre, né, o termômetro vai estar acusando, né, que a pessoa está com febre ou que ela esteja com Covid, né, mas é uma prática que a gente continua tendo para minimizar, né, os impactos aí, mas os projetos vão sim, né, de pesquisa continuar acontecendo, assim como as atividades, né, a gente precisa manter as atividades administrativas, aproveitar esse tempo aí para terminar de organizar, nós temos muitas pendências ainda, né, esse prazo até assim, para a manutenção da escola é até importante, né, que nós tivemos aí muitos atrasos, né, com entrega de mercadoria e de serviços em razão da chuva,
Então, a gente ainda está na reforma de alojamentos, trabalhando, assim, os funcionários trabalhando muito apertados, inclusive final de semana, né? Não tiveram recesso no final do ano, né? Mesmo o pessoal efetivo, Brahma, Landi, Chiquinho, trabalharam durante todo o recesso, mas as chuvas também prejudicam, né, os trabalhos, o desenvolvimento dos trabalhos. Então, a gente, né, vai continuar trabalhando aí com a FIP para que até o dia 1º, que, né, se Deus quiser dando para a gente reiniciar e retornar, as coisas estejam, né, mais organizadas para estar recebendo os alunos. Então, as atividades administrativas, projetos de pesquisa continuam, né, andando e dentro do que estava planejado para o retorno das atividades presenciais dos servidores, com todo cuidado, né, com a maioria dos setores tem flexibilização de horário já, né, então trabalha um no horário, um no outro, então a gente vai manter orientação aos chefes de setor, né, que continue, né, dessa forma, de forma que não tenha aglomeração, de que não tenha servidores aí, funcionários, num espaço aí menos de 2 metros de distância, né, isso, né, que eu saiba não vai acontecer, porque as salas, né, são bem arejadas e os servidores vão estar aí com distanciamento e trabalhando em horários, né, diferenciados, né, uns dos outros. Então, as atividades administrativas, né, serão mantidas da mesma forma que estavam previstas, tá, para agora. A Rose quer colocar alguma coisa, Rose? Bom dia, pessoal. Eu estou substituindo a Renata hoje, que ela está de férias. Eu vou estar redigindo a ata, mando no e-mail para vocês, só para vocês confirmarem, às vezes tem alguma correção, e logo já coloco no SEI e aviso todo mundo para assinar, tá bom? Porque a Rose, até esqueci, né, no início da reunião de falar isso, que a Rose estaria, né, secretariando, né, a Rose é grupo de risco, né, não sei se todos sabem, a Rose está grávida, né, vamos ter vida nova aí, então ela tem que ficar mesmo, né, distante, são casos aí, os casos, né, de comorbidade continuam, né, dentro da resolução, né, para manutenção do cuidado, né, o trabalho remoto aqui que for possível, né, porque nós temos vários casos, né, de servidores que têm comorbidade, mas que também não conseguem realizar atividades de casa, então está vindo com todo cuidado, continuam vindo trabalhar desde, né, o ano passado. E a Rose, né, a gente já está orientando para ficar em casa, trabalhar, porque o trabalho dela pode ser feito remotamente, sem prejudicar as atividades do campus, então, são casos que a gente, né, tem que analisar, logicamente, cada chefe de setor analisar caso a caso, né, todas as situações, né. A gente está com servidores que estão em casa, trabalhando remotamente, ainda porque o companheiro, o amigo, alguém da família, ou teve contato e está guardando resultado de exame, né? Justamente todos os cuidados para a gente não estar, né, disseminando mais o vírus ainda. Bem, acho que é isso, né? Acho que não tem mais nenhuma colocação, né? Podemos colocar em votação. Eu acho que o ofício é um pacote de propostas, né? Acho que não há necessidade da gente analisar, né, votar, né, ponto por ponto, né, tá bem colocado, né, a proposta da diretoria de ensino, da suspensão das aulas, da manutenção da NP para os cursos integrados, e a proposta, né, de uma nova reunião no dia 24, né, desse conselho, para a gente estar fazendo uma nova análise, né, da situação, né, e estar batendo o martelo quanto ao retorno aí, né, no início do mês, né, do mês que vem, né, se Deus quiser com todos, né, mas a gente vai conversando, porque eu acho que cada semana, né, a gente tem uma situação nova. Então, né, a proposta da reunião no dia 24, né, é para anteceder, né, a gente ter um posicionamento para os alunos, né, com antecedência mínima para eles estarem vindo para a cidade, a gente ter uma análise, né, da situação como vai estar, né. Então, assim, gostaria que todos, né, que
se tiver alguém contrário a essa proposta aí, né, da diretoria de ensino, que levante a mão, né, para a Rose estar anotando aí, né? Quem tiver favorável, né, que se mantenha, se manifeste aqui no... Cida, só uma sugestão, assim, porque no caso dos integrados, né, seria deles finalizarem o ano no INP, que na verdade vai até fevereiro só, mas assim, eu acho que para fins de registro na ata, se todo mundo estiver de acordo, eu sugiro que vote separado. A questão dos integrados é uma coisa, de finalizar o ano letivo 2021 ENP, e a outra é dos cursos semestrais permanecerem no ENP até dia 30, e aí a gente tem essa reunião no dia 24 para poder reavaliar se retorna no dia 31 ou não. Acho que pode ser em 2 etapas, Cida. Sugestão. Então, vamos ver, né? Seria, e a proposta 1 aí, que está no ofício, seria que os sistemas integrados finalizarão o ano letivo 2021 exclusivamente na modalidade sendo ofertado semanalmente orientações aos estudos com os devidos recursos. Todos estão de acordo, gente, com essa proposta? Então, para os cursos técnicos integrados, por favor, votem para a Rose anotar. O Henrique, Jefferson, Gabriel, Ivana, Glauco. Acho que todos estão de acordo, Rose. Todos estão de acordo, então, com a proposta dos técnicos integrados, Rose. Depois nós temos, então, né, na proposta 2 e 3, que os discentes dos cursos técnicos subsequentes, entre 17 e 30 de janeiro, prosseguirão o semestre letivo 2021 na modalidade INP, e os discentes dos cursos de graduação também, nesse período de 17 a 30, prosseguirão o semestre letivo 2021-2 na modalidade ENP, né? Da mesma forma, sendo apresentados os estudos aí com os acompanhamentos no ambiente do AVA, né? Então, todos concordam aí, então, que os cursos técnicos subsequentes, os cursos de graduação, né, aconteçam dessa forma nesse período de 17 a 30 de janeiro? Por favor, se manifestem. Acho que todos votaram, Rose? Todos de acordo. Ok, anotado. Ok, obrigada. E aí mantemos, então, né, a proposta de uma nova reunião, né, que será convocada para o dia 24 de janeiro. Todos estão de acordo com essa data, gente? Alguém acha que pode mudar? Todos de acordo com a data de 24 de janeiro, para uma nova avaliação, então, desse conselho sobre a situação e a tomada de decisão final? Todos estão de acordo? Todos de acordo, Rose. Então, né, no dia 24, então, vocês vão receber, então, em antecipado uma convocação para uma nova reunião, né, para a gente estar avaliando a situação. Jefferson, quer colocar mais alguma coisa aí, final? Está com as mãos levantadas ou é porque não abaixou? Só uma questão. No caso, teve alguns professores de disciplinas práticas que seriam ofertadas agora a partir dessa data de 17, já mandaram um e-mail através também do AVA, que o dia 24, semana ali do dia 24, estariam voltando para as atividades presenciais. Elas podem voltar ou não, Luciana? Não, aí a ideia seria suspender tudo, pelo menos até dia 30, Jefferson. Porque essas disciplinas fariam parte do período de transição, né, de novembro e dezembro, e aí alguns professores, acho que até o Glauco está nesse meio, que começaria agora dia 17. Mas aí, tendo em vista o cenário, seria suspender temporariamente até final de janeiro mesmo.
Já Né, comecei, João? né, Lu? Já tinha começado, né, em dezembro, né? Pois é. Dezembro todo já foi. Pois é. E só para uma última questão, caso seja aprovado lá em 24 de janeiro a suspensão das aulas por mais um período, essas matérias são práticas, elas serão canceladas? Pois é, aí eu não posso te dizer ainda com certeza. O que que acontece? Até dia 24, a gente tem um tempo também para estar reavaliando com os coordenadores de curso, coisa que não aconteceu na semana passada, porque não deu tempo de conversar com eles novamente. E a própria questão de a grande maioria estar de férias. Então, conversar novamente com os coordenadores, com os professores que são dessas disciplinas, com os servidores desses setores, os técnicos administrativos, seria que um novo período de transição, sabe? Então, eu acredito que sim, que tem essa possibilidade da gente seguir, seria um plano B, né, de não ser tudo presencial, mas de ser uma parte presencial, mas aí a gente vai ter que desenhar a proposta direitinho e trazer no dia 24. No âmbito da DE, a gente já prevê essa alternativa. Lá no ofício ficou, né, de repente a gente finalizar o semestre 2021/2 ENP, mas teria um meio termo aí de serem as disciplinas práticas. Então, dá um fôlego, não muito grande, mas é um fôlego para a gente pensar nas alternativas possíveis, tá? Mas é isso. Então, não tem uma resposta definitiva ainda. Ok, obrigado. Então, foi aprovado, né, as propostas da diretoria de ensino. Eu peço a Luciana que depois, Luciana, faça, né, um comunicado, então, né, dessa aprovação para a gente estar divulgando, né, nas redes sociais aí. O Jefferson, né, nos ajude a divulgar, né, para os alunos. A ata também, né, a Rosa já vai fazer, e aí a gente já, né, disponibiliza para todo mundo assinar, e quem quiser divulgar, né, e torcer, né, para que, e ajude, Jefferson, né, aproveita para iniciar a campanha, já que você conseguiu ter aí uma participação muito boa, né, na pesquisa, né, com os alunos, ajude a divulgar a importância, né, da vacina, a importância, né, do uso da máscara, dos cuidados, né, para que a gente não tenha aí casos de alunos infectados e a gente possa realmente, né, retornar sem problemas aí no início de fevereiro, tá bom? E acho que é isso aí, agradeço a participação de todos, né? Vamos todos aí nos cuidar muito, Rose, Gabriel, né? Todos aí, vamos nos cuidar muito, né? Tanto da gripe quanto da Covid, né? E manter os cuidados aí com nossos familiares, nossos colegas, e vão, né, todos ajudar aí a disseminar na rede realmente esses cuidados necessários. A gente vai reforçar isso aqui no campus também, né? E desejo a todos aí que tenham um bom dia, uma boa semana, e com muitos cuidados, né? E que fiquem todos bem, tá? Um grande abraço para todos vocês, né? E até mais, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau, Ciro, abraços. Fiquem com Deus. Tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Jefferson, você está por aí? Se você puder me esperar um minutinho. Estou.